Bom, segundo esse Paul MacLean, o cérebro humano se desenvolveu em 3 estágios. No primeiro estágio, a parte aqui do cérebro que é conhecida como cérebro reptiliano, que é a parte que regula todas as nossas funções vitais, respiração, circulação sanguínea, etc. e tal. E aí era interessante porque neste momento da evolução, os animais não tinham memória. Então, se um bicho comesse alguma coisa que fizesse mal a ele naquele dia, e dali a 3 dias visse de novo aquela coisa, ele ia lá, comia de novo, passava mal de novo. Aí, com o tempo, se desenvolveu essa parte intermediária em cima desse córtex, que é conhecida como sistema límbico. E com o sistema límbico, a gente começou a ser capaz de memorizar. E com a memória, veio junto as emoções. Então, vejam, se eu como alguma coisa que me faz mal hoje, no dia seguinte eu não vou comer, porque eu tenho a memória de que me fez mal. Mais alguns milhares de anos e se desenvolveu essa parte externa do nosso cérebro, que é o cortex, que é o neocórtex, que é a parte do cérebro que nos dá a capacidade de pensamento abstrato, de criatividade e etc. e tal, e que é extremamente desenvolvida no ser humano, muito mais do que nos mamíferos. Então a gente desenvolveu nos outros mamíferos, a gente desenvolveu essa parte de neocórtex e é o que de fato nos torna humanos. Essa capacidade de fazer arte, de fazer ciência e etc. e tal, vem porque a gente tem essa parte do cérebro. Só para vocês terem uma ideia, esse não é o único tipo de neurônio, tá? É um deles, o mais comumente encontrado aqui no cérebro mesmo. Então, cada um de nós tem 100 bilhões de neurônios. É muito neurônio. É muito neurônio. 100 bilhões de neurônios e todos eles conectados entre si. Bom, mais ou menos. Isso é que é muito interessante, gente. A realidade... Vocês já pararam para se perguntar como é que a gente percebe a luz? Porque o nosso cérebro está dentro dessa caixa e aqui dentro é tudo escuro. Então, na verdade, existe luz ou o nosso cérebro é que nos dá a ilusão ou cria a realidade da luz? Bem, o mais estranho ainda é o seguinte: parece que a realidade acontece aqui, nessa fenda sináptica. Então, como é que um neurônio se liga ao outro? Através de substâncias químicas que provocam literalmente faíscas da quantidade de 0,4 volts, e quando a gente está pensando, o nosso cérebro vai acendendo. Uma grande loucura isso. Ele vai acendendo as partes que estão sendo usadas, os neurônios se conectam, rola lá um monte de neurotransmissores, isso dá uma faísca e o cérebro fica aceso. E é interessante porque a sabedoria popular sempre diz: acabei de ter uma luz, acabei de ter uma ideia. Pô, literalmente, a gente teve uma luz mesmo, né? Literalmente, o cérebro acendeu. Bem, um único neurônio se conecta, ou pode se conectar, até 100 mil outros. Isso é uma grande loucura. É óbvio que a gente não usa ou não utiliza toda a nossa capacidade conectiva. Se a gente utilizasse, eu não sei exatamente o que nós seríamos. Super-humanos, deuses, super-humanos, lá sei eu, né? Que tipo de coisa iria acontecer.
Mas o caso é que nós não realizamos todas as conexões possíveis no nosso cérebro. Quando é que essas conexões acontecem? Quando a gente aprende algo novo. Quando a gente aprende algo novo, novas conexões são criadas. As coisas que a gente já sabe, tipo andar, ninguém mais pensa para andar, né? Então, isso é passado para a parte posterior do cérebro. Essas conexões são recobertas com mielina, acho que é esse o nome. E aí você já não pensa mais, que aquilo já está totalmente solidificado no teu cérebro. É um conhecimento que você nunca mais vai perder, como nadar. Agora, o novo acontece aqui, na parte frontal. Quando a gente está aprendendo alguma coisa que a gente não conhece, que é algo novo, a nossa parte frontal aqui do cérebro entra numa atividade brutal. E assim fica até que a gente aprende isso de tal forma que você não pensa mais para fazer, você simplesmente faz. Isso é o primeiro mapeamento de um cérebro humano, foi feito em 2008, por falar em redes. O cérebro, uma rede total, né? Vocês viram? Eu não confio muito nisso não, sabe? Não, eu digo, eu não confio muito. Eu acho estranho porque eles metem lá um monte de substância no cérebro para fazer esse tipo de medição. Aqui no caso parece que eles seguiram as moléculas de água. Ok, parece que eles não enfiaram nenhum tipo de substância. Mas eu acho muito estranho enfiar um tipo de substância para fazer o cérebro acender. Para fazer o cérebro... Alô? Alô? É para mim não? Para fazer o cérebro acender e dizer que isso daí impacta no que está acontecendo na dinâmica cerebral. Não sei, acho que... Mas enfim. Aqui, Rafael, aquilo que você estava falando. Não sei se vocês sabem, mas crescer emburrece. Literalmente emburrece. Uma criança de 1 ano, ela tem o dobro de sinapses do que o cérebro de um adulto, para a mesma quantidade de neurônios. Então, é aquilo que o Rafael estava falando. Se você der para um adolescente, ou nem para o adolescente começa a perder sinapses, mas para uma criança ela está aberta a tudo. Ela está, literalmente, tudo é possível. Olha aqui, idade, 5 anos, pessoas testadas, 1.600, pessoas altamente criativas, 98%, crianças de 5 anos. 10 anos, a criatividade desce para 30, 15 anos. Chega a 12%. Até esqueci de falar no meio da brincadeira, mas é o seguinte: na adolescência a gente começa a perder massa cinzenta. É por isso que o adolescente vai ficando chato, né? Toda aquela graça, aquela festa que a criança fazia, que tudo era divertido, tudo é festa. Aí quando a gente vai perdendo massa cinzenta, a gente perde lá todas as conexões que a gente nunca usou. E aí a gente vai ficando chato, né? Que é aquela chatice da adolescência. Não é mais aquele mundo infantil onde tudo era possível, também não é esse outro mundo que eu não consigo entender, e o cara fica lá no meio, até a gente se achar, leva lá alguns anos, uns 5, 6. Bom, então o que acontece aqui? A cada ano, a gente vai formando extensas redes neurais que vão contendo todas as nossas experiências, né? Aquilo que a gente vivenciou durante a vida. E é isso que vai formando o eu, né? Aquilo, a nossa identidade, aquilo que nos torna um indivíduo diferente. Quem é Santo Mary? Quem é que só acredita nas coisas que vê?
Isso é muito comum de ouvir, né? Só creio naquilo que vejo. Aquilo que eu vejo eu não consigo negar, que eu vi. Eu vi. Bom, como é que a gente